resulta, não é, na ausência total ou parcial da melanina. A melanina é o pigmento que dá a coloração, não é, da pele, do olho ou do cabelo também. Então, a falta desse pigmento, aí resulta o albinismo. Olha, as causas do albinismo. Primeiro, é dizer que as causas são genéticas. Existem causas genéticas que providenciam ou fazem com que o albinismo ou o indivíduo nasça com o albinismo. Existe uma coisa que se chama, em biologia, chama-se de genes, né? Por exemplo, se um indivíduo possuir um genes de albinismo, né, e envolver-se com alguém que também possui esses genes, então automaticamente aí poderá nascer, provavelmente, porque também isso é uma possibilidade, poderá nascer uma pessoa com albinismo. Isso é uma causa genética. Agora, existe aquela questão em que uma pessoa que possui um genes envolver-se com uma outra pessoa que não possui, a que não possui os genes chama-se de dominante, isso em genética, chama-se de dominante, ou seja, esse dominante poderá fazer com que não haja, na fecundação, não nasça uma pessoa com albinismo, por mais que um dos envolventes, né, seja portador do gene de albinismo. Uma pessoa portadora de albinismo, ela principalmente é suscetível a adquirir câncer de pele, mas isso só acontece quando, por exemplo, essa pessoa expõe-se constantemente ao sol. A exposição solar faz com que esta pessoa, com o tempo, venha a adquirir o câncer da pele. Agora, se existem outras doenças que, pelo fato de uma pessoa portadora de albinismo, pode depois adquirir, não é possível. Porque o sistema imunológico é igual com quem não possui albinismo. Agora, a diferença está simplesmente nessa falta ou então na pouca produção da melanina, o que faz com que, pela constância, né, exposição solar, possa vir a adquirir o câncer de pele. O câncer de pele, né, ele pode nascer assim numa pessoa com albinismo por uma ferida pequena, mas que depois pode fazer muito tempo. E ao longo do tempo pode alastrar-se. Inclusive, nós cá por Benguela já tivemos vários casos. E recentemente, como acho que não está muito visível, mas aqui na minha t-shirt tem algumas escritas. No dia 13 de junho nós temos a obrigação de parar e refletir sobre o albinismo, apesar de que não podia ser taxativamente assim, mas o mundo para, porque é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Albinismo. E por Benguela temos tido apoio. Existe o Centro Oftalmológico. O Centro Oftalmológico está localizado no Hospital Geral de Benguela, onde todas as terças-feiras, às 14 horas, todas as pessoas com albinismo são convidadas a fazer as consultas de oftalmologia, dermatologia e também psicologia, no sentido de, primeiro, analisarem como é que está, né, a questão dos olhos, ter com um oftalmologista, se for possível, receitar alguns óculos que podem, se calhar, ajudar, né, ajudar na caminhada e também na questão da visibilidade à distância, que também é uma questão que se discute muito. E depois também tem a questão da dermatologia, no sentido de sabermos como é que está a nossa pele. Temos lá 2 médicos dermatologistas, né? Nesse exato momento tem simplesmente uma médica. Nós vamos para lá todas as terças-feiras para medirmos a questão, o nível, né, de cuidado que nós temos tido com a nossa pele, e também passam algumas recomendações, inclusive nessas mesmas consultas de dermatologia. No final da consulta, o médico, a médica, né, independente de quem estiver no consultório, prescreve um frasco de protetor solar que, graças a Deus, né, temos recebido gratuitamente aqui no Hospital Geral de Benguela, no Centro Oftalmológico, um frasco de protetor solar que, para as pessoas com albinismo, é necessário esse frasco para quando, por exemplo, nascer o dia, né, vai esfregando-se nas partes mais suscetíveis de exposição solar, por exemplo, nos braços, ou seja, nas mãos, né, no rosto, aquelas partes que sabe que
automaticamente vão expor-se ao sol, então são obrigados a esfregar o protetor solar. E esse uso do protetor solar deve ser constante. Os médicos aconselham que tem que ser de 2 em 2 horas. A cada 2 horas deve esfregar o protetor solar para prevenir-se, nesse caso, do câncer da pele. Exatamente. 3, se não mesmo 4 denúncias de pessoas com albinismo. Inclusive, uma delas já trabalhou durante 2 semanas. Depois de o responsável da empresa chegar e constatar que aquela pessoa estava a trabalhar naquele posto, pediu mesmo, naquele exato momento, pediu que ele tirasse o uniforme e abandonasse a empresa. Quer dizer, é uma coisa lastimável. Nós, por acaso, levamos essa questão mais a fundo, levamos essa questão às entidades superiores, às entidades responsáveis para poder punir a atitude desse líder, dessa empresa, mas até o momento ainda não temos respostas plausíveis sobre isso. Ok, também já ouvi isso. Acho que já ouviu, exatamente. Isso é um mito que foi se criando ao longo do tempo, que, por exemplo, dizia-se também que a pessoa com albinismo não pode cruzar-se com gêmeos. Oh, exatamente. Por quê? Porque dizem que poderia causar azar para os gêmeos. Mas isso não é verdade. Dizia-se também que, por exemplo, uma pessoa com albinismo, se tu estiver a passar a noite com ela e tu levantares para ir, por exemplo, ao WC e não despedir ele, vais encontrá-lo lá onde tu vais. Existem vários mitos que foram se criando. Não sei com que motivação, né? Não sei com que motivação, mas... Houve recentemente também uma situação que envolvia albinismo, os albinos, que parece que estavam a ser mortos porque diziam que tinha diamante no cérebro. Esse também é um outro mito. Inclusive, cá por Angola, não tenho noção de quando é que isso aconteceu. Graças a Deus, acho que não tivemos essa situação. Mas se nós olharmos para outros países, como por exemplo, Burundi, Moçambique, e por aí vai, Ruanda principalmente, e já houve casos de pessoas com albinismo a ser perseguidas para retirar o diamante que tem na sua cabeça. Se esse diamante quem colocou, não sabemos. Como é que surgiu lá o diamante? Não sabemos. E quem descobriu que... Quem descobriu que realmente as pessoas com albinismo têm esse diamante. E também dizia-se que, por exemplo, o fio de cabelo de uma pessoa com albinismo pode ser a cura de diversas doenças. Opa. Inclusive, acreditava-se que o envolvimento sexual com uma pessoa com albinismo, uma pessoa, por exemplo, que possua o vírus de HIV, se envolver sexualmente com uma pessoa com albinismo, pode curar. Opa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E fomos muitas vezes assim, abrindo aspas, né? Fomos muitas vezes caçados para, quer dizer, sustentar essas mitologias, esses mitos em geral. Isso não corresponde à verdade. É por isso que nós estamos aqui como associação, para ver se conseguimos desmistificar essas situações, para ver se conseguimos informar o máximo possível por meio das plataformas que existem. E hoje estamos aqui, né, entre o albinismo tem cura, estou a dizer, desde que se perceba, é possível perceber o albinismo desde do ventre da mãe, né? Há exames sobre isso? Não. Mas tem alguma cura, algum medicamento, alguma coisa que minimize o albinismo? Também não. O albinismo é uma herança genética. Okay. É uma herança genética e pronto, acredita-se entre os especialistas, acredita-se que o albinismo é uma doença, mas quero acreditar, eu pessoalmente, que o albinismo é uma condição, é uma condição genética. Então, não existe qualquer tipo de cura. Se nós falamos de cura,
automaticamente estaríamos a falar de doença. Que então, é uma doença, assim. Como não é uma doença, não vamos falar de cura. Não existe qualquer, como é que eu posso dizer? Talvez diria que não existe qualquer método que possa inibir uma pessoa de nascer com albinismo, porque não é perceptível logo na concepção, só conseguimos notar que uma pessoa é portadora de albinismo tão logo ao nascer. E isso é uma herança genética. Certo? Agora, penso que eu penso, não domino muito bem a língua, mas acho que é Kimbundo. Né? É Kimbundo, penso. Nessa região de Luanda, por aí fora. Agora, por que surge esse termo? É mesmo para significar, né? Quilombo, penso que naquela língua nacional, quer significar branco. Por exemplo, se for aqui em Benguela, Huambo, Bié, não é? Nós somos chamados de Cansa. Ou Loança, que significa branco. Ou seja, as pessoas tentaram denominar em função da língua que ostentam. Então, muitas vezes, essa denominação vai surgindo numa perspectiva pejorativa. As pessoas vão citando esses nomes, mas não para elogiar, não para chamar, por exemplo. Porque se fosse de uma forma suave, a gente poderia, se calhar, aceitar numa boa. Mas vão chamando de uma forma de... como é que é? De uma forma de... De gozo? Sim, exatamente. De gozo, tentar... quer dizer, tentar gozar mesmo com aquela pessoa. Então, é nessa perspectiva. Por exemplo, você vai passando pelas artérias da cidade, algumas crianças a gritar, cansa. E isso não é pelo fato de estarem a reconhecer que realmente aquela pessoa é branca, é diferente e tudo mais. É na perspectiva mesmo de abusar. E isso, pode acreditar, isso mexe com o psicológico da pessoa. Hoje por hoje, pronto, pela idade que nos encontramos, provavelmente já não faz tanto efeito assim. Mas se nós confrontarmos uma criança, provavelmente ela vai sentir-se magoada pelo fato de estarem, não é, a pronunciar esse nome naquela maneira. Mas essa questão da Saudações de acordo à hora do dia. Estamos aqui para mais uma entrevista do Conversas Soltas. E hoje temos o prazer de termos um convidado, membro da Associação dos Albinos ou do Albinismo, se assim posso dizer. E preciso também fazer lembrar que essa entrevista é patrocinada pela Montenegro Studio, a empresa responsável pela captação de som, imagem, gravação, edição desse podcast. Eles também são responsáveis para fotografias de eventos como casamentos, pedidos e entre outros, inclusive para fotografias de foro corporativo. E voltando ao nosso convidado, muito bom dia, Sr. Maurício. Bom dia, muito obrigado pelo convite que me foi concedido. Na verdade, eu sou o Maurício Tchauaco, sou secretário para a Comunicação e Imagem da Associação de Apoio aos Albinos de Angola, em Benguela. Certo. E nessa associação, qual é o cargo que ostenta? Sou secretário para a Comunicação e Imagem. Ok. Exatamente. Ok. Olha, nós hoje aqui estamos curiosos e vamos também acabar por desmistificar algumas má interpretações sobre o albinismo. Certo. O que é o albinismo de concreto? Olha, na verdade, o albinismo resulta, não é, na ausência total ou parcial da melanina. A melanina é o pigmento que dá a coloração, não é, da pele, do olho ou do cabelo também. Então, a falta desse pigmento, aí resulta o albinismo. E só para também fazer já a menção, existem sensivelmente 3 tipos de albinismo. Podemos encontrar o albinismo oculocutâneo, né, que é o albinismo total, né, em que o indivíduo apresenta
ausência da melanina nos olhos, cabelo e pele. Esse aqui é o albinismo oculocutâneo. Depois temos também o albinismo ocular, no sentido em que o indivíduo só apresenta o albinismo nos olhos. E depois aparece o albinismo parcial, em que uma parte do corpo é que é afetada pelo albinismo. São esses três tipos que sensivelmente existem. Podem, se calhar, existir outras variações, porque cada tipo de albinismo pode apresentar outras variações, mas o essencial é isso. São três tipos de albinismos que existem. Ok. Esse parcial do corpo é exatamente como é que é? Não tem nada a ver com muitos que nós vemos de vitiligo. Não, é diferente, não tem nada a ver com vitiligo. O parcial, vamos lá ver, pode afetar simplesmente uma parte do corpo. Por exemplo, pode parecer que o indivíduo possui, por exemplo, um cabelo, né, que é caracterizado como sendo de uma pessoa albina. Aí sim estaríamos a falar de um albinismo parcial. Vamos supor, o albinismo ocular também pode ser considerado um albinismo parcial, porque uma parte do corpo é afetado, né, pelo albinismo. É por aí, certamente. Quais são as causas do albinismo? Olha, as causas do albinismo. Primeiro, é dizer que as causas são genéticas. Existem causas genéticas que providenciam ou fazem com que o albinismo ou o indivíduo nasça com o albinismo. Existe uma coisa que se chama, em biologia, chama-se de genes, né? Por exemplo, se um indivíduo possuir um genes de albinismo, né, e envolver-se com alguém que também possui esses genes, então automaticamente aí poderá nascer, provavelmente, porque também isso é uma possibilidade, poderá nascer uma pessoa com albinismo. Isso é uma causa genética. Agora, existe aquela questão em que uma pessoa que possui um genes envolver-se com uma outra pessoa que não possui, a que não possui os genes chama-se de dominante, isso em genética, chama-se de dominante, ou seja, esse dominante poderá fazer com que não haja, na fecundação, não nasça uma pessoa com albinismo, por mais que um dos envolventes, né, seja portador do gene de albinismo. Né? É nessa perspectiva. Mas a lógica é, o surgimento do albinismo é pela questão de duas pessoas que se envolvem, né, serem portadores dos genes de albinismo. Por exemplo, eu vou falar de uma experiência pessoal. Os meus pais não são albinos. Assim, expressamente falando, não possuem nenhum traço de albinismo, se olhares para eles, mas deram à luz a um jovem com albinismo, a uma criança com albinismo, que sou eu. Quer dizer, eu sou uma pessoa albina oculocutâneo, porque em todo o meu corpo vocês conseguem notar o albinismo. Então, os meus pais não possuem albinismo como tal, de forma expressa, mas eles possuem sim um gene de albino, um gene de albinismo, por exemplo. Eles têm... por isso é que deram à luz, né, a mim, que sou Maurício Chawaco, com portador de albinismo. Eles possuem um gene de albinismo. Assim também acontece em vários outros casais, por exemplo. Eles não possuem de forma expressa, não conseguem notar um gene, ou não conseguem notar uma característica de albinismo, mas vão dar à luz a uma pessoa com albinismo. E é possível fazer esse teste, por exemplo, os casais antes de unirem-se? Sim. Para formar família. É possível, aqui faz-se teste, há um teste para isso, para saber se ele é portador de algum gene de albinismo? Olha, por cá, penso que não, ainda não é possível. Provavelmente, futuramente, poderá se calhar ser possível fazer esse teste para identificar, mas é pouco provável que haja, porque é uma coisa intrínseca, é uma coisa que, pronto, está, né, no nosso DNA e, pronto, provavelmente, por ser a ciência dinâmica, né, provavelmente haverá futuramente uma possibilidade de fazer algumas análises para identificar se a pessoa concebida vai dar à luz a uma pessoa com albinismo, mas estou cético quanto a isso ainda. Ok, certo. Ok. Será que o albinismo também, além da gênese, tem a ver com tipo de pele, né? Se assim posso dizer?
vamos dar um exemplo, se for alguém genuíno de raça negra e juntar-se com alguém de raça branca, é possível, apesar deles terem os genes, nos genes, né, alguma tendência para o albinismo e essa criança nascer com albinismo? Acreditava-se que sim, mas não é verdade, porque essa coisa de, né, envolver-se com uma pessoa, por exemplo, de uma raça diferente da nossa, né, não traz consigo, assim, na concepção, não traz consigo uma pessoa com albinismo, não. O que acontece mesmo é aquilo que eu já disse, é acerca dos genes, né? Dos genes. Nada a ver com, por exemplo, envolver-se com uma pessoa de raça branca e depois dar à luz a uma pessoa com albinismo, não é possível. Não é possível, está descartado. Além da pele, cabelo e os olhos, há alguma parte que também é afetada pelo albinismo? Além da pele, cabelo e olhos. Uhum. É o todo. Por exemplo, se nós falarmos do albinismo oculocutâneo, todo o corpo é afetado pelo albinismo. Todo o corpo é afetado pelo albinismo. Agora, se nós olharmos só para o albinismo ocular, por exemplo, apenas o olho é que será afetado pelo albinismo. Porque, só para situar, né, as pessoas albinas, ou as portadoras de albinismo, elas têm uma visão reduzida. Tem uma visão reduzida e, tendo essa visão reduzida, tem a tendência de ser muito cautelosas, né, na questão da incidência dos raios solares. Ou seja, quanto mais houver incidência do raio solar, então os olhos tendem a fechar, né, porque não suportam a quentura dos raios solares. Portanto, essa questão da incidência dos raios solares é muito perigosa, não só para os olhos, assim como também para a pele. Acho que ao longo da entrevista vamos chegar lá, vamos falar sobre as causas, né? Porque existe uma coisa, só para abrir um apetite, sim, existe uma doença em que afeta a maior parte das pessoas albinas. E essa doença chama-se câncer de pele. O câncer de pele é principalmente causado pela incidência dos raios solares. A exposição ao sol traz consigo o câncer de pele, mas vamos chegar lá. Ok. Certo. E eu queria também que falasse um bocado, já que estamos a falar também do olho, Sim. por que é que os portadores do albinismo têm os olhos assim, sempre a mexer? Exatamente, certo. Há uma coisa que eu não domino muito bem a área, mas há uma coisa que em medicina chama-se fotofobia, né? Ou seja, por essa falta de melanina nos olhos, os olhos não, assim, em termos simples, não em termos muito técnicos, não tem essa segurança, essa tendência de ficarem fixos. Tem sempre a tendência de mexerem, né? Mexem todas as vezes possíveis. Quer dizer, aquilo é como que, se, por exemplo, uma pessoa não portadora de albinismo tem a tendência de piscar, se calhar, em 30 segundos, a pessoa com albinismo pode se piscar em 2 ou 3 segundos, por vezes, né? Em cada segundo ele pode piscar. Isso é normal, é o normal da pessoa com albinismo, em função, não é, dessa questão da fotofobia e também em função dessa falta de melanina. Esse movimento, apesar de ser involuntário, vocês percebem, dão conta ou nem dão conta ou já estão habituados com esse movimento dos olhos? Quer dizer, é uma coisa natural. É uma coisa natural, okay. E a gente não consegue perceber. Okay. Só a pessoa que está a olhar para nós é que consegue perceber que nós estamos a piscar muito, estamos a mexer muito os olhos, mas okay. Isso é uma coisa involuntária, né? É involuntário. Okay. Olha, podemos ir para a questão da pele. Sim. Nós aqui, em África, nós temos um clima muito quente. Realmente. Acredito que não facilita para quem é portador do albinismo. Exatamente. E queríamos saber, além do cancro da pele, que vocês são muito vulneráveis, que tipos de doença que o albinismo acaba por
facilitar a entrada desta doença no vosso corpo? Olha, a questão do albinismo, pronto, dizer que uma pessoa portadora de albinismo, ela principalmente está suscetível a adquirir câncer de pele, mas isso só acontece quando, por exemplo, essa pessoa expõe-se constantemente ao sol. A exposição solar faz com que esta pessoa, com o tempo, venha a adquirir o câncer da pele. Agora, se existem outras doenças que, pelo fato de uma pessoa portadora de albinismo, pode depois adquirir, não é possível. Porque o sistema imunológico é igual com quem não possui albinismo. Agora, a diferença está simplesmente nessa falta ou então na pouca produção da melanina, o que faz com que, pela constância, né, exposição solar, possa vir a adquirir o câncer de pele. O câncer de pele, né, ele pode nascer assim numa pessoa com albinismo por uma ferida pequena, mas que depois pode fazer muito tempo. E ao longo do tempo pode alastrar-se. Inclusive, nós cá por Benguela já tivemos vários casos. E recentemente, como acho que não está muito visível, mas aqui na minha t-shirt tem algumas escritas. No dia 13 de junho nós temos a obrigação de parar e refletir sobre o albinismo, apesar de que não podia ser taxativamente assim, mas o mundo para, porque é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Albinismo. Mas antes dessa data, penso que no dia 12, perdemos um companheiro por causa mesmo do câncer da pele. No dia 12 de junho, informaram-nos que ele havia falecido em função do câncer da pele. É só esse ano, se tenho memória, tivemos muitos casos que resultaram mesmo em morte. É uma coisa muito preocupante, principalmente para a classe albina. O câncer de pele existe para todos, mas para a classe albina é muito frequente e pode chegar mesmo a levar à morte. Okay. Exatamente. E vocês têm tido apoio para essa questão? Sim, temos tido apoio. Aqui a nível de Benguela, sim. Eu falo muito de Benguela porque pronto, é a região onde eu estou e é sensivelmente onde nós, como associação, trabalhamos. Aqui por Benguela temos tido apoio. Existe o centro oftalmológico. O centro oftalmológico está localizado no Hospital Geral de Benguela, onde todas as terças-feiras, às 14 horas, todas as pessoas com albinismo são convidadas a fazer as consultas de oftalmologia, dermatologia e também psicologia, no sentido de, primeiro, analisarem como é que está, né, a questão dos olhos, ter com o oftalmologista, se for possível, receitar alguns óculos que podem, se calhar, ajudar, né, ajudar na caminhada e também na questão da visibilidade à distância, que também é uma questão que se discute muito. E depois também tem a questão da dermatologia, no sentido de sabermos como é que está a nossa pele. Temos lá 2 médicos dermatologistas, né? Nesse exato momento tem simplesmente uma médica. Nós vamos para lá todas as terças-feiras para medirmos a questão, o nível, né, de cuidado que nós temos tido com a nossa pele e também passam algumas recomendações, inclusive nessas mesmas consultas de dermatologia, no final da consulta, o médico, a médica, né, independente de quem estiver no consultório, prescreve um frasco de protetor solar que, graças a Deus, né, temos recebido gratuitamente aqui no Hospital Geral de Benguela, no Centro Oftalmológico, um frasco de protetor solar que, para as pessoas com albinismo, é necessário esse frasco para quando, por exemplo, nascer o dia, né, vai esfregando-se nas partes mais susceptíveis de exposição solar, por exemplo, nos braços, ou seja, nas mãos, né, no rosto, aquelas partes que sabe que automaticamente vão expor-se ao sol, então são obrigados a esfregar o protetor solar. E esse uso do protetor solar deve ser constante. Os médicos aconselham que tem que ser de 2 em 2 horas. A cada 2 horas deve esfregar o protetor solar
para prevenir-se nessa questão, nesse caso do câncer da pele. As pessoas que vão para lá para fazer a consulta, né? Eles têm que necessariamente pertencer à vossa associação? Absolutamente não. Absolutamente não. Basta ser portador de albinismo para ser convidado ou mesmo obrigado a fazer essas consultas no centro oftalmológico. Pode não pertencer à associação, até porque muita gente ainda hoje não sabe que existe uma associação que vela, não é, para essas pessoas com albinismo. Então, a nossa missão, assim como aqui a Montenegro Studio está a promover essa entrevista, também queremos que outras pessoas façam para dar a conhecer, né, a sociedade benguelense e não só, que existe uma associação que as pessoas com albinismo podem se dirigir, os pais, os familiares de pessoas com albinismo podem se dirigir para poder receber mais informações sobre essa questão do albinismo, porque há muita gente, acredite, há muita gente que não sabe ainda sobre o albinismo. E como localizar a associação? Como localizar? Essa é uma questão muito pertinente. E, por acaso, quando nos perguntam sobre isso, nós ficamos meio que sem resposta. Mas a questão é, nós já estamos sensivelmente há 5 anos, né, na província de Benguela, mas até ao momento ainda não temos uma localização assim exata, uma localização fixa, uma sede própria. E de tal modo que a nossa localização tem sido pelos locais onde nós temos realizado reuniões, porque nós temos reuniões ordinárias mensalmente. Por exemplo, para a província do Lobito, o município do Lobito, obrigado, realizou a sua reunião no passado dia 21, ontem, nesse caso, sábado. Então, o município do Lobito realizou a sua reunião ontem, então eles reúnem todos os terceiros sábados numa escola no bairro da Lixeira, é a escola 27 de março. Já por Benguela, nós temos realizado as nossas reuniões na escola 10 de fevereiro. Agora, a localização exata tem que ser nos dias de reunião e na escola nós temos realizado. Por Benguela, temos realizado as nossas reuniões nos primeiros sábados de cada mês, na escola 10 de fevereiro pelas 9 horas. Então, para quem quiser nos localizar, se não for por essa via, né, localizar a escola no dia da reunião, na hora marcada, tem de ser, né, pela via telefônica. Né, via telefônica, nossas páginas nas redes sociais, e aí conseguem localizar mais ou menos a associação, porque se nós falarmos a questão da sede, ainda não temos uma sede própria. Estamos a trabalhar para isso, estamos a acionar os patrocínios possíveis que nos possam, nessa altura, ajudar a termos uma sede para ser mais fácil a localização, porque há quem não use redes sociais, há quem, por exemplo, não possua um telemóvel. Então, acho que ficaria mais fácil nos localizar. E o contato? O contato, existe vários contatos, mas podem ficar com o 921 70 33 92. Se quiserem um Africell, podem ficar com o 958 50 39 37. Esses contatos estão ligados a todo momento, é só ligarem e informarem a situação. Se quiserem, nós vamos depois endereçar. Por exemplo, se estiver no município, por exemplo, da Baía Farta, nós ao atender, vamos depois endereçar ao líder ou ao secretário daquele município. Okay. Se estiver na Ganda, assim por diante. Existem aqueles municípios que já têm uma representação da associação. Quantos municípios em Benguela que já têm representação? Nesse exato momento estamos a falar de sensivelmente 6. Estamos a falar de Benguela, Lobito, Catumbela, Bocoio, o Balombo e também a Baía Farta. Okay. Baía Farta tem um representante, mas não há uma representação oficial, né? Estamos a tentar negociar com a administração local para ceder
um dia em que nós vamos lá sensibilizar a população e automaticamente também depois fundarmos uma representação lá na Baía Farta. E, quantos membros da associação controla atualmente? Olha, nesse exato momento, nós não temos um número assim exato, porque teríamos se, por exemplo, tivéssemos representação em todos os municípios. Nós trabalhamos mais com os dados fornecidos pela administração local. Nesse exato momento, nos últimos registros, estamos a contar com 1.600 pessoas com albinismo. 1.600 pessoas com albinismo. É esse número, que não é também taxativo, não é um número, assim, podemos dizer, não é um número fixo. Okay. Provavelmente pode haver outras pessoas. Então, esse é o número que nós temos nos nossos registros. De tal modo que, desse número, a maior parte deles são do município do Balombo. Oh. Exatamente, o Balombo, até o momento, podemos constatar, é o município com mais pessoas com albinismo. E exatamente. Como é que a associação lida com isso, quanto a apoios? Já que o maior apoio em termos de saúde é aqui o Hospital Geral. Certo. E o maior número de pessoas portadoras do albinismo não estão no município sede. Exato. Como é que funciona contra o apoio? Essas pessoas têm acesso a esse apoio, beneficiam-se disso? A informação, como funciona a nível social, já que a própria associação não tem uma sede de Sim, concreto. Certo. E como é que funciona isso? Como é que a associação controla? Como é que funciona? Primeiro, dizer que naqueles municípios onde já tem uma representação, fica fácil, porque o diálogo é entre a direção provincial da associação e a direção municipal daquele determinado município. Agora, naqueles municípios que não têm uma representação, fica muito difícil. De tal modo que nós temos parceria com as administrações municipais. Naqueles casos urgentes, por exemplo, só para citar, no mês de janeiro desse ano, recebemos um caso também de câncer de pele, de uma jovem que vinha do município do Caimbambo. O Caimbambo é um município que ainda não tem uma representação municipal. Por meio dos contatos de alguns conhecidos, chegaram até nós, né? O caso chegou até nós, e nós, com a colaboração que temos com as administrações municipais, acionamos a equipa da administração municipal que movimentou a jovem, que já estava muito debilitada mesmo, movimentou a jovem de lá do município, inclusive na localidade onde ela esteve, muito distante mesmo, de lá para o Hospital Geral de Benguela. Foi muito fácil, porque naquele exato momento a administração tinha disponibilidade para movimentar a doente de lá para o Hospital Geral de Benguela. Agora, tem sido essa modalidade que nós temos usado para aqueles municípios que não têm uma representação, dialogar com as administrações municipais, no fornecimento de dados, por exemplo, para acudir situações urgentes de câncer de pele. Aí tem sido isso. Agora, quanto às consultas no centro oftalmológico, a ideia tem prevalecido também a mesma. Dialogamos com a administração, um dia, por exemplo, do mês, ou de 2 em 2 meses, ou de 1 em 1 mês. Dialogamos, dependendo da disponibilidade das viaturas, das administrações, né? Dialogamos com eles, no sentido de levar um número de pessoas que estiverem interessadas naquele momento para fazerem as consultas no centro oftalmológico. Agenda-se um dia, numa terça-feira, a viatura da administração é disponibilizada, leva o pessoal, depois vai levar novamente para o município de destino. Tem sido essa modalidade, independentemente da representação ou não, porque nesse exato momento somos uma organização, né? E também temos de contar com esse apoio, essa parceria com as administrações municipais. Normalmente, naqueles municípios onde já tem representação, tem sido um pouco mais fácil o diálogo, porque é a direção municipal daquele município, né, que dialoga diretamente com a administração municipal. Agora, naqueles outros, tem sido a direção provincial que faz esse processo e às vezes tem demorado um bocadinho. E agora, nós também temos... Eu gostaria de saber, a associação, em princípio,
os membros, há uma contribuição, tal como acontece em outras associações, sabendo que vocês precisam de muito apoio e muitos dos vossos membros acredito que estão sem emprego. Depois vamos entrar também na situação do emprego. Certo. Bom, sim, se nós formos a ver aquilo que dizem os estatutos, né, há uma quota que se dá para a sustentabilidade da própria organização. Mas quanto é que é, não consigo determinar assim taxativamente, porque nós é como que dá-se em função da possibilidade do mesmo, porque nós estamos cientes das dificuldades que enfrentamos e muitos de nós não têm essa possibilidade, então nós estipulamos um valor exato. Em função da disponibilidade, em função da possibilidade do membro, aí ele pode fazer a sua contribuição para a sustentabilidade de algumas atividades da organização. Como é que a associação lida em questão de empregabilidade das suas portadoras do albinismo? Sim. Olha, nós temos tido, assim, alguns diálogos, né? Dialogamos muito com as entidades superiores da província, principalmente, no sentido de eles também serem os nossos advogados nas empresas privadas. Porque o que é que acontece? Muitas vezes tem havido aquilo que nós chamamos de discriminação por parte de alguns titulares de algumas empresas privadas. Porque se nós formos a fazer uma ronda pela cidade de Benguela, provavelmente, encontraremos, se calhar, em 100 empresas que nós passarmos, provavelmente encontraremos uma pessoa com albinismo a trabalhar naquela empresa. Se calhar não é pelo fato de não possuir habilidades ou competências que se exige para aquele cargo ou para aquela vaga. Às vezes dá-se mesmo pelo fato de a empresa em si, a direção da empresa em si, só pelo fato de, por exemplo, no dia da entrevista, dar conta que é uma pessoa com albinismo, ela recua na sua decisão de querer contratar. Mas por quê? Por quê? Por causa dessa coisa mesmo da discriminação. Eles pensam que, eles pensam que uma pessoa com albinismo não é capacitada para exercer aquela função, o que não é verdade, porque possuindo a competência necessária, ele pode realmente estar aí para prestar os seus serviços. Mas as empresas hoje, principalmente as empresas privadas, ainda não estão consciencializadas possível para contratarem as pessoas com albinismo. Podemos depois ter esse desafio de solicitar algumas empresas para ver. Então, por enquanto, a associação limita-se em contactar as grandes entidades a fim de facilitar ou advogar. Sim. Ok. Advogar para ver se consciencializamos o máximo possível as empresas privadas, principalmente, no sentido de não pautarem por esse quadro. Porque tem sido lastimável. No ano passado nós recebemos 3, se não mesmo 4 denúncias de pessoas com albinismo. Inclusive, uma delas já trabalhou durante 2 semanas. Depois de o responsável da empresa chegar e constatar que aquela pessoa estava a trabalhar naquele posto, pediu mesmo, naquele exato momento, pediu que ele tirasse o uniforme e abandonasse a empresa. Quer dizer, é uma coisa lastimável. Nós, por acaso, levamos essa questão mais a fundo, levamos a questão às entidades superiores, às entidades responsáveis para poder punir a atitude desse líder, dessa empresa, mas até o momento ainda não temos respostas plausíveis sobre isso. E quais são os maiores desafios, né? Já que estamos a falar de emprego, Sim. A exposição ao sol, quais são os outros desafios que as pessoas portadoras do albinismo enfrentam no dia a dia? Primeiro vamos aqui citar a questão mesmo, vamos ser repetitivos, mas a questão da exposição solar. Exemplo, a constância exposição solar pode prejudicar uma pessoa com albinismo.
Mas hoje por hoje, não é? No nosso mercado, aqui a nível local, a maior parte das coisas é feita de dia e em pleno sol. Então, essa questão de ter que se expor ao sol para realizar certas tarefas, automaticamente torna-se um desafio para uma pessoa com albinismo. Torna-se um desafio muito, no sentido de que ele tem que se limitar, por exemplo, vamos supor uma pessoa com albinismo que tem essa questão de vendas, né? Vendas, tem essa questão das vendas, né? E ele vai ter que se expor ao sol automaticamente para realizar a sua tarefa. Então, se expondo ao sol, faz com que ele depois, né, adquira, né, o câncer de pele. Então, um dos principais desafios é mesmo essa aqui, a exposição solar. E o outro desafio também que podemos indicar aqui é a questão, por exemplo, da educação. Estamos a falar da educação formal, numa sala de aula, por exemplo. Como nós avançamos no princípio da entrevista, que uma pessoa com albinismo tem, né, uma visão reduzida. Tendo essa visão reduzida, então, numa sala de aula, ele terá obrigatoriamente que sentar-se à frente. E muitos professores, instrutores, inclusive, não sabem, né, alguns não sabem dessa debilidade da pessoa albina. Então, não conseguem, se calhar, lidar com essa situação. Vamos supor um professor rigoroso que coloque uma pessoa com albinismo segundo aqueles que organizam a sala em função do número, não é? Do número do aluno. Né? Organizando a sala em função do número do aluno, suponhamos que ele tem uma inicial M igual à minha. Se ele for colocado na carteira que corresponde ao número dele, provavelmente será na parte traseira da sala, ou na parte de trás. E isso pode, de certo modo, impossibilitá-lo de enxergar diretamente ao quadro. Então, impossibilitando ele de enxergar diretamente ao quadro, torna-se realmente um desafio para essa pessoa. Vai, se calhar, tardar, não é, o desenvolvimento dele do ponto de vista da educação. Vai tardar o desenvolvimento dele. Inclusive, existem hoje pessoas com albinismo que numa classe ficam 2, 3 anos. Por causa dessa questão da desinformação, primeiro, do professor, se calhar do sistema educativo em si, e pronto, ele vai adquirindo essa questão de ter que repetir a mesma classe 2, 3 anos. Exatamente. E outro desafio também é esse que nós já tocamos, que é a empregabilidade. Tem sido difícil a empregabilidade na questão das pessoas com albinismo, porque principalmente as empresas privadas hoje não lidam muito bem com essa questão de ter que trabalhar com uma pessoa com albinismo. Esperamos nós que esse quadro venha a mudar, né, ao longo dos tempos, até porque com a existência da associação, né, a ideia é tentar mudar o quadro, informar o máximo possível para ver se consigamos depois mudar esse quadro. Mas a princípio os desafios são esses. Na sua opinião, qual é o maior equívoco ou mito sobre o albinismo que as pessoas têm? Olha, não sei identificar maior, mas todo e qualquer mito que se cria sobre uma determinada pessoa ou realidade torna-se um incômodo. Um incômodo para quem vive aquilo. Por exemplo, as pessoas com albinismos ao longo do tempo já foram envolvidas em muitos mitos. Agora, dizer qual é o maior, não sei exatamente como. Mas deixa-me dizer que existem vários mitos sobre a pessoa com albinismo. Se calhar o companheiro já ouviu vários também, e que ainda bem que só são mitos mesmo. E que pronto, até certo ponto as pessoas foram pensando que era uma verdade sobre as pessoas com albinismo, por exemplo.
dizia-se que a pessoa com albinismo não morre. Ok, também já Desaparece. ouvi isso. Acho que já ouviu, exatamente. Isso é um mito que foi se criando ao longo do tempo, que, por exemplo, dizia-se também que a pessoa com albinismo não pode cruzar-se com gêmeos. Oh, Exatamente. por quê? Porque dizem que poderia causar azar para para os aos gêmeos. gêmeos, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Dizia-se também que, por exemplo, uma pessoa com albinismo, se tu estiver a passar a noite com ela e tu levantares para ir, por exemplo, ao WC e não despedir ele, vais encontrá-lo lá onde tu vais. Existem vários mitos que foram se criando. Não sei com que motivação, né? Não sei com que motivação, mas... Houve recentemente também uma situação Sim. que envolvia albinismo, os albinos, que parece que estavam a ser mortos porque diziam que tinha diamante no cérebro. Esse também é um outro mito. Inclusive, cá por Angola, não tenho noção de quando é que isso aconteceu. Graças a Deus, acho que não tivemos essa situação. Mas se nós olharmos para outros países, como por exemplo, Burundi, Moçambique, e por aí vai, Ruanda principalmente, e já houve casos de pessoas com albinismo a ser perseguidas para retirar o diamante que tem na sua cabeça. Se esse diamante quem colocou, não sabemos. Como é que surgiu lá o diamante? Não sabemos. E quem descobriu que... Pois, quem descobriu que realmente as pessoas com albinismo têm esse diamante. E também dizia-se que, por exemplo, o fio de cabelo de uma pessoa com albinismo pode ser a cura de diversas doenças. Opa. Inclusive, acreditava-se que o envolvimento sexual com uma pessoa com albinismo, uma pessoa, por exemplo, que possua o vírus de HIV, se envolver sexualmente com uma pessoa com albinismo, pode curar. Opa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E fomos muitas vezes assim, abrindo aspas, né? Fomos muitas vezes caçados para, pronto, quer dizer, sustentar essas mitologias, esses mitos em geral. Isso não corresponde à verdade. É por isso que nós estamos aqui como associação, para ver se conseguimos desmistificar essas situações, para ver se conseguimos informar o máximo possível por meio das plataformas que existem. E hoje estamos aqui, então já é um contributo que estamos a prestar à sociedade, e a partir desse vídeo, né, e a partir dessa entrevista poderemos consciencializar muitas pessoas. E nós queremos continuar a consciencializar as pessoas, no sentido de que isso acabe, porque se a sociedade continuar a acreditar nisto, né, as gerações vindouras também vão acreditar. Sim, vai passando de geração para geração. Exatamente, e isso pode, de certo modo, impossibilitar a convivência, né, entre o albinismo tem cura? Estou a dizer desde que se perceba, é possível perceber o albinismo desde do ventre da mãe, né? Há exames sobre isso? Não. Mas tem alguma cura, algum medicamento, alguma coisa que minimize o albinismo? Também não. O albinismo é uma herança genética. Okay. É uma herança genética e não tem... acredita-se entre os especialistas, acredita-se que o albinismo é uma doença, mas quero acreditar, eu pessoalmente, que o albinismo é uma condição, é uma condição genética. Então, não existe qualquer tipo de cura. Se nós falarmos de cura, automaticamente estaríamos a falar de doença. Que então, é uma doença, assim. Como não é uma doença, não vamos falar de cura. Não existe qualquer, como é que eu posso dizer? Talvez diria que não existe qualquer método que possa inibir uma pessoa de nascer com albinismo, porque não é perceptível logo na concepção, só conseguimos notar que uma pessoa é portadora de albinismo tão logo ao nascer. E isso é uma herança genética. Certo. Agora, tem alguma pergunta que eu não fiz e gostaria que eu perguntasse sobre o albinismo? Sobre o assunto aqui. Sobre o assunto, certo. Uma pergunta. Bom,
Eu quero dizer que, primeiro, uma pergunta como tal não, mas é dizer que a Associação de Apoio aos Albinos de Angola não está simplesmente em Benguela, ela é de âmbito nacional, né? É de âmbito nacional, por que é que eu digo isso? Porque nós seremos vistos por diversas pessoas, né? Pessoas que estão em diversos pontos do país e não só. Então, era bom que disséssemos que também existem representações provinciais em diversas províncias que compõem o nosso país. É só depois entrar em contato, nós faremos questão de depois direcionar ao representante provincial da sua localidade para ver se consegue buscar o máximo de informação possível para lidar com essa causa do albinismo. E também dizer que a nossa organização não integra só pessoas com albinismo, porque se nós estamos a tentar eliminar de uma vez por todas a discriminação que é muitas vezes feita em função da questão do albinismo, então não podemos ser nós a discriminar no sentido de integrar a nossa organização só pessoas com albinismo. A nossa organização integra pessoas portadoras de albinismo e também aquelas que não são portadoras de albinismo, no sentido de estarmos todos juntos, lutamos pela mesma causa. Aquele que acredita que é possível lutar junto para inibirmos ou eliminarmos toda essa questão da discriminação contra as pessoas com albinismo, está à vontade de fazer parte dessa organização. Ok. Há uma pergunta que eu ia me esquecendo. Muitas das vezes, houve um tempo até, hoje nem se ouve tanto, que os albinos eram identificados como quilombo. Não sei se você já ouviu. Mas por que essa expressão apareceu? Olha, essa questão da expressão é uma questão que é muito vista em diversas áreas. Ou seja, a expressão quilombo, penso que é da... Eu penso, não domino muito bem a língua, mas acho que é Quimbundo. Né? É Quimbundo, penso, nessa região de Luanda, por aí fora. Agora, por que surge esse termo? É mesmo para significar, né? Quilombo, penso que naquela língua nacional, quer significar branco. Por exemplo, se for aqui em Benguela, Huambo, Bié, não é? Nós somos chamados de cansa, ou loança, que significa branco. Ou seja, as pessoas tentaram denominar em função da língua que ostentam. Então, muitas vezes, essa denominação vai surgindo numa perspectiva pejorativa. As pessoas vão citando esses nomes, mas não para elogiar, não para chamar, por exemplo. Porque se fosse de uma forma suave, a gente poderia, se calhar, aceitar numa boa. Mas vão chamando de uma forma de... como é que é? De uma forma de... De gozo? Sim, exatamente. De gozo, tentar... quer dizer, tentar gozar mesmo com aquela pessoa. Então, é nessa perspectiva. Por exemplo, você vai passando pelas artérias da cidade, algumas crianças a gritar, cansa. E isso não é pelo fato de estarem a reconhecer que realmente aquela pessoa é branca, é diferente e tudo mais. É na perspectiva mesmo de abusar. E isso, pode acreditar, isso mexe com o psicológico da pessoa. Hoje por hoje, pronto, pela idade que nos encontramos, provavelmente já não faz tanto efeito assim. Mas se nós confrontarmos uma criança, provavelmente ela vai sentir-se magoada pelo fato de estarem, não é, a pronunciar esse nome naquela maneira. Mas essa questão da denominação, né, surge em função da localidade. Só não estou muito bem lembrado qual é a região, mas se forem, por exemplo... temos aquela região sul, depois o norte, mas existe uma outra expressão que não sei se é Cabinda ou uma outra região que chamam, como é? Que toca-toca, acho que é assim que se diz.
Quer dizer, em função da localidade, atribui-se um nome para representar as pessoas portadoras de albinismo. Olha, para quem está aí do outro lado da câmera e precisa de um apoio psicológico e é portadora de albinismo, Certo. que apoio poderias dar em termos de superação, e principalmente em questões psicológicas? Porque eu sei que os portadores de albinismo passam por uma dificuldade séria. Certo. Para quem está do outro lado e precisa de ouvir alguma coisa como motivação para continuar a lutar, para continuar a viver, primeiro, eu tenho dito sempre, o albinismo é para sempre. É para sempre. O que nós devemos fazer é tentar, né, arranjar formas e meios para lidar com isso diariamente. Porque tu vais dormir, amanhã vais acordar, vais continuar a ser uma pessoa portadora de albinismo. O que é que nós devemos fazer? É, certamente, procurar socializar-se mais, procurar ouvir e enfrentar todo e qualquer tipo de discriminação. Não de modo violento, não. Mas ter uma postura, né, uma postura calma, se for possível, ignorar todas as vezes possível que alguém se dirige para nós, no sentido de tentar inibir a nossa personalidade só pelo fato de sermos portadores de albinismo. Então é por aí, nós somos pessoas portadoras de albinismo, mas somos pessoas como tal, como qualquer pessoa também, não é? Então é necessário que tenhamos essa consciência de que o albinismo é para sempre e, se quiser fazer parte da nossa organização para ver como é que as pessoas lidam, né? Como é que as pessoas convivem entre si, porque há quem, acredite companheiro, há quem só por ser pessoa portadora de albinismo, só quer se isola e não quer saber mais de nada da vida. E não é assim que funciona. Porque exatamente. E não é assim que funciona. Nós devemos, não é, saber o ponto, né, o ponto certo para podermos lutar e nessa altura conseguirmos, né, lidar com essa situação do albinismo. Por exemplo, se tu estiveres numa sala de aula e sentires que na posição em que se encontras não consegues enxergar ao quadro, tem que falar com o professor, porque às vezes o professor não domina o assunto. Fale com o professor, lá daqui não consigo enxergar, por favor me coloque naquele outro assento. E nós somos seres humanos, as pessoas entendem, provavelmente o professor vai entender. Caso não entenda, então tu deves recorrer às entidades mais superiores a ele para se for a situação. Então é basicamente isso. E gostaria também que desse algumas palavras para aquela mãe ou aquela família que tem um filho albino. Muitas das vezes é um impacto que as pessoas, por falta de esclarecimento, tomam atitudes erradas. Certo. Sobre as famílias, sobre os pais, nós já ouvimos muitos relatos, pelo tempo que nós estamos aqui na província de Benguela, de pai que abandona a família pelo fato da mãe ter nascido filho com albinismo. Isso, pronto, parte naquela questão da informação. O pai não teve a informação possível para lidar com aquela situação. Mas o que é que acontece? Nós estamos aqui para dar todo o apoio possível, principalmente apoio moral, a essa família que sofre pelo fato de ser abandonada, pelo fato de a sociedade estar a julgar em função de ter dado à luz uma criança com albinismo. É necessário que os pais tenham em conta que essa questão do albinismo é uma coisa que a sociedade ainda está a se acostumar, né? Está a se acostumar, porque ao longo do tempo foi se criando, como dissemos, foi se criando vários mitos e tentar esquecer aquilo que ao longo do tempo foi se criando para depois pegar a nova realidade, aquilo que é verdade. Então é um processo. Então os pais não se preocupem, continuem lutando, né? Porque vocês não sabem que bênção vocês têm nas vossas mãos, porque uma pessoa portadora de albinismo é realmente uma pessoa como qualquer uma, podem dar e devem, até porque devem mesmo,
dar a educação necessária, cumprir com as obrigações e quando também precisarem apoio, não é? Como já disse, um apoio moral, uma orientação para lidar com o seu filho ou a sua filha portadora de albinismo, não hesite, contacte a nossa associação para que também nós possamos dar aquilo que for necessário para continuar a lidar com essa situação. Perspectiva para o futuro, né? Aspirações para o futuro da Associação de Albinismo, o que é que almejam? Olha, perspectiva para o futuro. Nós, primeiro, queremos que haja essa harmonia, né? Essa harmonia dentro da nossa sociedade. E essa harmonia só vai surgir em função mesmo disso que nós estamos a fazer aqui agora, que é essa entrevista, né? Fazer com que a maior parte de pessoas consiga ter, não é, a informação correta. E nós, todos os anos, temos realizado, a cada dia 13, não é, temos realizado uma conferência provincial sobre o albinismo, para aí aproveitar, convidar os pais, entidades, para saberem mais sobre o albinismo e também nos ajudarem a levar a causa a mais pessoas. E nós temos uma perspectiva de alargar, não é? Alargar essa conferência para que não seja simplesmente provincial. Queremos que seja uma conferência interprovincial, não é? No sentido de que juntamos 3 ou mais províncias, refletimos juntos e consigamos acolher, né, o número de pessoas possíveis, que também depois elas servirão como que pessoas que vão divulgar essa informação a outras pessoas. Então, nós também queremos melhorar a questão da educação, queremos melhorar dando a informação possível, dialogando com as escolas, com as igrejas, no sentido mesmo de quebrarmos esses mitos que existem sobre as pessoas com albinismo. São muitas perspectivas, são muitas e nós estamos a trabalhar simplesmente e vamos ver até onde dá. Estamos praticamente no final da nossa entrevista. Pois. E nós geralmente fizemos uma última pergunta. Não sei se tem algo a dizer antes que eu faça essa última pergunta, se tem alguma coisa que eu não perguntei. Já disse isso no princípio. Certo. Mas, nesse momento, eu gostaria do Sr. Maurício. O que é a vida? Como definiria a vida para ti? O que é a vida? Olha, longe daquilo que é a visão biológica e tudo mais, eu acho que a vida é olhar, né, para a vida. Como cristão que sou, eu digo que a vida é olhar para o outro e reconhecer que nele, não é, posso estar eu, ou seja, justifico-me. Viver é como que estar, né, perante a alguém e reconhecer que as dificuldades que eu passo, provavelmente ele deve estar passando piores dificuldades. Então a vida é essa interação, essa harmonia, essa socialização de pessoas. Porque não existe outra coisa além disso. Não existe outra coisa além disso. Yeah. Antes que eu feche, eu tenho um minuto, se quiser dizer alguma coisa, redes sociais, página, se tem alguma atividade, se tem alguma coisa algum assunto, algum detalhe que passou e agora se lembrou, o minuto é todo teu. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né? Por me convidar-me a esta conversa, foi muito importante. E também dizer que nós estamos no Facebook, a associação tem uma página, que é só escrever 4 Horas Benguela, tal como está aqui na minha t-shirt, se conseguem visualizar. Então, é só escrever 4 Horas Benguela, vai aparecer a página da associação e lá nós podemos dar todas as informações possíveis. E mais uma vez, agradeço imenso pelo convite e gostaria de cá estar todas as vezes que for possível para também ajudarem-nos a transformar mentes
e também levar a informação a todo e qualquer canto do país. Obrigado. Ok. Epa, sem mais nada do nosso lado, agradecemos a tua presença aqui e também gostaríamos que ficasse disponível das próximas vezes que Estamos precisarmos. E para nós é tudo. E epa, uma boa continuação e até já. Muito obrigado.